Boa tarde a todos. Desde já, em nome da Comissão, agradecemos ao Dr. Fernando Pimenta por ter aceito o convite para a participação neste workshop. Obrigado pela vossa presença também. O Dr. Fernando Pimenta é licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde acabou com uma distinção de muito bom, com uma média de 18 valores em 2002. Em 2007, doutorou-se com a tese Angola, os brancos e o nacionalismo, pelo Instituto Universitário Europeu de Florença. Ao longo da sua carreira, tem exercido a função de docente, como por exemplo, entre 2018 e 2020, como professor auxiliar convidado na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde lecionou unidades curriculares como História do Império, Colonialismo e Pós-Colonialismo Português, História de Portugal em África, História de Portugal na Ásia e o Seminário de Licenciatura em História Contemporânea. Das suas inúmeras publicações, destaco como por exemplo, Angola num percurso nacionalista, conversas com Adolfo Maria em 2006, Portugal e o século XX, Estado e Império de Descolonização, 1890-1975, em 2010, Angola, os brancos e a independência, em 2016, e a sua recente obra, Brancos de Moçambique, da oposição eleitoral ao salazarismo à descolonização, 1945-1975, publicada este ano. Atualmente é investigador de História do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. Antes de passar a palavra ao doutor, peço a todos que desliguem os microfones. Se tiverem intervenções ou questões, por favor, façam-nos no bate-papo ou durante o período de debate que se iniciará logo após o fim da exposição. É com o maior dos prazeres que passo a palavra ao meu amigo, o professor Dr. Fernando Tavares Pimenta. Boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, eu quero agradecer à Comissão Histórica este amável convite e é de facto com muito gosto que estou aqui esta tarde convosco por esta via, digamos, indireta, mas que nos permite ao mesmo tempo nos vermos e falarmos. Agradeço claramente ao Rodrigo Vaz a sua introdução e as suas palavras. E quero saudar, no fundo, a todos. Alguns de vós foram meus alunos e, portanto, aos que foram meus alunos, um abraço e, portanto, uma saudação especial. Queria também, de alguma forma, contextualizar esta apresentação, uma vez que vocês me conhecem como historiador do colonialismo português, mas eu, para além de trabalhar em História Colonial, como bem frisou o Rodrigo, tenho trabalhado lateralmente a História Insular, sobretudo a História Insular da Madeira, no século XIX e XX, tendo publicado, aliás, um livro, juntamente com o Dr. Reis Turgal e o Dr. Carlos Cordeiro, em 2018, sobre a questão autonómica, precisamente nesses dois arquipélagos, Madeira e Açores. Ora, então, eu hoje venho aqui apresentar-vos esta temática da autonomia insular e aquilo que eu vou tentar fazer é dar uma visão de conjunto sobre a questão autonómica no espaço insular, desde, digamos, o início, ou melhor, desde a terceira década do século XIX, portanto, desde o início dos primórdios do liberalismo português, até à sua instituição, a instituição de uma verdadeira autonomia, em 1976. Mas penso que, antes de mais, importa perceber o que é a autonomia, qual é o significado da palavra autonomia. Ora, a autonomia é uma palavra de origem grega, cujo sentido é ter o direito de se guiar seguindo as suas próprias leis. Auto é uma junção de auto, de si mesmo, com nomos, lei. Ou seja, poder estabelecer as próprias leis e poder viver segundo as próprias leis. Em ciência política, a autonomia é a qualidade de um território estabelecer em liberdade as suas próprias leis, regendo-se por elas. Claramente, este conceito difere do de soberania. Porque a soberania e um Estado soberano tem necessariamente plenos poderes sobre si próprio, não só em termos de política interna,
não só em termos de legislação que diz respeito à vida interna do Estado, mas também ao nível, por exemplo, da representação diplomática, também ao nível externo. E há todo um conjunto ligado às funções de soberania, para além dessa parte diplomática, como, por exemplo, a questão judicial, a componente judicial e a componente militar, que são próprias de um Estado soberano e não propriamente de uma região autónoma. Portanto, o que é a autonomia e o que é a autonomia regional? A autonomia regional, no fundo, é o direito e a capacidade efetiva dos órgãos políticos administrativos regionais, de base regional, regulamentarem e gerirem, nos termos da lei, sob sua responsabilidade e no interesse das respectivas populações, uma parte importante dos serviços públicos. A autonomia pressupõe, portanto, a existência de governo próprio, autogoverno, o self-government, tão caro aos ingleses, mas não pressupõe independência. Não, uma região autónoma não é um Estado independente, faz parte de um Estado independente. Portanto, digamos, servem estas palavras apenas para contextualizar e definir melhor, em abstrato, o que é uma autonomia regional. E as regiões autónomas da Madeira e dos Açores têm instituições de governo próprio, têm capacidade para fazer as suas próprias leis internas, ainda que respeitando a lei fundamental do Estado, mas não são regiões independentes, são regiões com autonomia dentro do Estado português e respeitando a soberania portuguesa. Ora, feito, digamos, esta primeira abordagem, vamos ver então como é que a questão da autonómica, a questão da autonomia insular surge no debate político da Madeira e dos Açores. Bem sabemos que Madeira e os Açores eram territórios despovoados antes da chegada dos portugueses, no século XV, e sabemos também que o antigo regime tinha instituições próprias de governação que diferem bastante das instituições atuais. Portanto, nós podemos, digamos, colocar como sendo do início do século XX o princípio de um debate acerca da autonomia. Um debate esse que acompanha a instalação do regime liberal em Portugal e acompanha também o quê? A construção de uma cidadania ativa, de um Estado de Direito que, embora ainda não fosse democrático no sentido pleno, porque não era porém um Estado liberal e, portanto, concedia à cidadania, não é, uma participação efetiva na governação, ainda de forma limitada. E, efetivamente, é na década de 1820, na sequência da Revolução Liberal, que surgem pela primeira vez de forma estruturada entre a cidadania, entre os cidadãos que residiam na Madeira e nos Açores, reivindicações de cariz autonomista. Não quer dizer que no passado não houvesse, mas eram reivindicações diferentes à luz de um sistema político, social e económico diferente que era o do antigo regime. Logo em 1821, por exemplo, surge no Funchal um jornal, o Patriota Funchalense, que de forma muito cabal defende a descentralização administrativa e a autonomia da Madeira. E o mesmo se vai passar nos Açores, sobretudo nas ilhas principais. Mas estas décadas ainda, de 1820, 1830, 1840, são décadas sobretudo de reorganização administrativa do espaço insular. Porquê? Porque, na verdade, até 1832, a Madeira e os Açores pertenciam ao espaço
ultramarino português. Ou seja, a Madeira e os Açores não faziam parte do reino, não faziam parte da metrópole. Eram territórios, tais como Cabo Verde ou o Brasil até 1822, que pertenciam, digamos, ao Portugal ultramarino, ao Portugal construído pelos portugueses fora da Europa. E como tal, governado segundo, hoje diríamos que era um Portugal colonial, mas na época não se usava tanto essa expressão, era mais o espaço ultramarino. Eram, portanto, territórios que faziam parte desse espaço ultramarino, ainda que estivessem muito perto da Europa, estivessem muito perto da metrópole. Só em 1832, verdadeiramente, com as reformas de Mouzinho da Silveira, é que tanto os Açores como a Madeira são integrados no reino. Deixam de depender da tutela do Conselho Ultramarino. Na Madeira isso só acontece em 1833, porque a Madeira ainda estava sob governação absoluta, até de Dom Miguel, nessa altura. Só, portanto, a partir de 32, 33, é que Madeira e os Açores deixam de depender da tutela do Conselho Ultramarino, deixam de ser considerados territórios ultramarinos do Reino de Portugal e passam a integrar o espaço do Reino, ainda que numa situação, digamos, por vezes híbrida, pouco clara, que é de resto consagrada mais tarde com o Estatuto de Adjacência. Eram territórios adjacentes ao reino e, como tal, governados segundo as leis do reino, mas houve sempre da parte do Estado português, independentemente do regime político, a ideia de que, apesar dessa adjacência, eram espaços com especificidades próprias. Ora, juntamente com a transformação deste estatuto político-administrativo dos dois arquipélagos, há também a criação de instituições de governo, sobretudo instituições de gestão administrativa, que são efetivamente pilares do Estado moderno. Do Estado moderno, tal como ele foi concebido pelo Portugal liberal. E aqui há uma instituição que temos que chamar a atenção, que é a criação das Juntas Gerais de Distrito. As Juntas Gerais de Distrito eram, portanto, organismos com funções de coordenação e de coordenação, no fundo, de coordenação administrativa, ao nível do distrito. O Estado liberal, na década de 1830, dividiu o país em distritos e em cada distrito, cada distrito era composto por municípios, por concelhos, em cada distrito instituiu juntas gerais. Essas juntas gerais representavam os vários municípios, os seus procuradores, os seus membros eram eleitos, de forma direta ou indireta, isso vai dependendo do período, mas é instituída esta figura, digamos, da junta distrital. E, ao mesmo tempo, é criado o lugar de governador civil. Isto é aplicado tanto no espaço continental como no espaço insular da Madeira e dos Açores. Obviamente, isto vai ter diferenças ao nível das consequências na Madeira e nos Açores. E agora aqui vou especificar um bocadinho do que se passa na Madeira no século XIX e o que se passa nos Açores no século XIX. Na Madeira nós temos de dizer que a criação da Junta Geral contribuiu para a ideia de unidade política entre a população da Madeira e do Porto Santo. O arquipélago da Madeira é mais pequeno que o dos Açores, tem várias ilhas, mas só duas é que são povoadas, a Ilha da Madeira, que é a maior, e o Porto Santo, e tradicionalmente elas estavam divididas em capitanias até o século XVIII, mas efetivamente essa unificação que já começa no tempo do Marquês de Pombal só se consolida com a criação do Distrito do Funchal e a criação da Junta Geral do Funchal, do Distrito do Funchal, no século XIX. A Junta unifica o arquipélago do ponto de vista administrativo.
Mas, ao mesmo tempo, o caráter limitado dos poderes da junta vai servir de argumento para as reivindicações descentralizadoras e autonomistas das elites e das classes médias da Madeira e do Porto Santo. Reivindicações essas que vão subir de tom, sobretudo nos momentos de maior dificuldade económica. E a Madeira vai conhecer períodos terríveis de carestia e de fome no século XIX. Sobretudo a década de 80, 1880, há crises de subsistência terríveis que levam à saída de milhares de pessoas para fora da Madeira. Mas, apesar de tudo, o protesto autonomista não se consegue estruturar do ponto de vista político-partidário na Madeira. O que vai acontecer é que o movimento republicano português, que já existia, vai de alguma forma captar esse descontentamento dos autonomistas, dos madeirenses, canalizando esse protesto autonomista a seu favor. Por isso mesmo, em 1882, o Partido Republicano Português elege o seu primeiro deputado às Cortes, Manuel da Riaga, que é eleito pelo Círculo do Funchal. O primeiro deputado republicano eleito às Cortes da Monarquia é eleito pelo Funchal. E até à implantação da República, o movimento republicano vai ter uma importância significativa na Madeira, no Porto Santo, e vai de alguma forma captar boa parte desse descontentamento, canalizando a seu favor. Isto faz com que na Madeira não haja um partido ou um movimento autonomista estruturado, do ponto de vista partidário, sendo até tarde, até ao século XX, digamos, praticamente, mas a Madeira irá beneficiar da existência do mesmo nos Açores. E é aqui que vamos passar, digamos, vamos dar aqui um salto do arquipélago da Madeira, vamos ao arquipélago dos Açores. E a situação do arquipélago dos Açores é totalmente diferente da Madeira. A grande questão no início da primeira metade do século XIX nos Açores é ainda a questão da unidade ou não do ponto de vista administrativo dos Açores. São 9 ilhas, os Açores, umas longe das outras, por vezes com poucas ligações entre si, cada ilha com a sua própria identidade e durante muito tempo governadas de forma autónoma entre si, independente entre si. No tempo do Marquês de Pombal, em 1766, é criada a Capitania Geral dos Açores com sede em Angra, Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira. Mas essa centralização do poder em Angra, na Terceira, era contestada sobretudo por São Miguel e também pela Horta. Quando eclode o movimento liberal, e os Açores vão ter um papel importantíssimo no movimento liberal, o que vai acontecer nas décadas de 1820 e 1830 é um debate sobre a organização administrativa. Deve haver uma administração centralizada ou não? E o que vai prevalecer, ficando decidido pela Carta de Lei de 28 de março de 1836, é a divisão dos Açores em 3 distritos administrativos e fiscais. O distrito de Ponta Delgada, incluindo as ilhas de São Miguel e de Santa Maria. O distrito de Angra, incluindo as ilhas Terceira, Graciosa e São Jorge. E o distrito da Horta, com as ilhas do Faial, Pico, Flores, Corvo e Corvo. De 1836 até 1976, portanto, durante 140 anos, haverá esta divisão tripartida. Os Açores não têm uma unidade político-administrativa. Há uma identidade, digamos, cultural e social açoriana, que de resto construída
pelas suas elites e pela sua imprensa, e não só, mas não há uma unidade administrativa. O distrito de Ponta Delgada não tem nada a ver com o distrito de Angra, nem o de Angra com o da Horta. Cada distrito relaciona-se diretamente com o poder central instalado em Lisboa. Portanto, a unificação, a unidade da Madeira contrasta com a divisão açoriana. Mas os Açores refletem, porém, algo que a Madeira também se queixa. O abandono, o estado de abandono dos assuntos insulares por parte do poder central em Lisboa. O governo de Lisboa, o governo central, tributava açorianos e madeirenses, mas, em troca, não investia o suficiente no desenvolvimento económico, social das ilhas. Há a ideia, e a imprensa açoriana, muito cedo, e então na segunda metade do século XIX isso é evidente, começa a refletir a ideia da pátria madrasta. Os sacrifícios dos açorianos não são compensados por Lisboa. Não são compensados por Portugal. A mãe pátria não é uma verdadeira mãe. Daí que, rapidamente, e ao longo do século XIX, vamos ver a imprensa regional e alguns setores das elites açorianas, sobretudo em São Miguel, mas também na Terceira, a conceberem, e isto é um ponto importante, apesar da divisão tripartida, a conceberem os açorianos como um povo com identidade própria e, como tal, com capacidade e legitimidade decisória sobre os seus destinos. Daí que exigem legislação especial para as ilhas, exigem formas de governo próprio, chegando inclusivamente a aparecer vozes independentistas. Uma delas é um jornal do Pico, o Independente, que defende claramente, em 1888, a Constituição da República dos Açores. Outros defendiam, pelo contrário, um estatuto federado com os Estados Unidos da América. Porque desde logo há uma forte corrente de imigração para os Estados Unidos da América, já no século XIX. Tem-se consciência que do outro lado do mar, do oceano, está-se a criar um grande país, um grande Estado federal, e tendo em conta a situação de abandono dos Açores por parte das instituições portuguesas, a ideia de que os Açores podem fazer parte dessa federação americana. Claramente nada disto se concretiza, mas o que é que acontece? Acontece que no final da década de 1880 e sobretudo na década de 1890 ocorre nos Açores aquilo que se costuma dizer que é o primeiro movimento autonomista dos Açores. Um movimento que consiste na organização de comissões políticas, na realização de comícios com participação popular, na realização de representações aos órgãos de poder de Lisboa, intervenções dos deputados açorianos nas cortes e, sobretudo, na Constituição do embrião de partido autonomista que tem o seu próprio órgão de imprensa, o jornal semanário Autonomia dos Açores, publicado pelo menos entre 1893 e 1895. E em 1894, em abril de 1894, os autonomistas micaelenses têm uma grande vitória nas eleições legislativas no distrito de Ponta Delgada. Isto que soa como um aviso para Lisboa, um aviso da necessidade de operar mudanças. Atenção! Mas mesmo no quadro deste movimento autonomista, as diferenças e as próprias rivalidades entre São Miguel e a Terceira, em especial,
mantém-se, de forma que nunca se consegue criar uma plataforma autonomista unificada, o que vai, de alguma forma, beneficiar a política centralista de Lisboa. Em todo o caso, em 2 de março de 1895, perante a campanha autonomista, sobretudo de São Miguel, o governo de Índice Ribeiro, ele próprio um açoriano, vai instituir uma forma de descentralização que se consubstancia na criação do Distrito Autónomo de Ponta Delgada. É claro que ele é autónomo de forma mais nominal do que real, mas a verdade é que vão ser atribuídos à Junta-Geral do Distrito de Ponta Delgada e 3 anos depois, em 1898, também à de Angra, um conjunto, digamos, de atributos, um conjunto de competências que aponta no sentido da descentralização. A Junta-Geral passa a administrar de forma mais independente os bens e estabelecimentos distritais, passa a ser a responsável pela aquisição e alienação de bens, a administrar os expostos, a ser responsável pela construção e reparação de estradas, de vias de comunicação, a ter algum papel, um certo quinhão na questão da instrução, da educação, enfim, todo um conjunto de competências que dizem respeito ao dia-a-dia, à vida cotidiana, digamos, de uma área, de um território, neste caso, do território distrital, tendo ainda possibilidade de lançar impostos e ter orçamento distrital. Enfim, parece até muita coisa, na verdade não é, porque a verdade é que depois não há dinheiro, esta autonomia administrativa não é acompanhada de uma verdadeira autonomia financeira, as juntas têm capacidade, no fundo, de cobrar algumas das contribuições diretas do Estado, sobretudo as contribuições de âmbito predial, mas a verdade é que os rendimentos não são suficientes para aplicar verdadeiras políticas de investimento. E, para além disso, a figura máxima, digamos, da estrutura de governo do distrito continua a ser o governador civil. E o governador civil é nomeado por Lisboa. Enquanto os procuradores às juntas distritais são eleitos pela população, de forma direta ou indireta, por censo às vezes por censo corporativo, outras vezes não, a verdade é que no ápice da estrutura administrativa do distrito está a figura do governador civil, e o governador civil, que é quem manda, no fundo, quem fiscaliza e no fundo quem manda, é nomeado por Lisboa. Portanto, esta reforma de 1895, ainda que seja uma vitória dos autonomistas, não é uma verdadeira autonomia política, é uma autonomia administrativa que não tem, que não compreende em si uma autonomia política e nem tem o apoio financeiro. Não há uma autonomia financeira propriamente dita. De salientar que este decreto vai ser estendido a Angra do Heroísmo, em 1898, não se já estendido à Horta, porque a Horta era o distrito, digamos, mais débil do ponto económico e, portanto, considera-se que a Horta não tem capacidade para, sequer para ter esta forma limitada de autonomia administrativa, mas será estendido ao Funchal pelo decreto de 8 de agosto de 1901, que estabelece a autonomia administrativa do distrito do Funchal, do distrito autónomo do Funchal. E, estas são as conquistas do final da monarquia. Em 1910, porém, é implantada a República e, sobretudo na Madeira, havia fortes expectativas quanto à República. A verdade, porém, é que a República vai rapidamente desiludir os madeirenses e os açorianos. A República basicamente confirma a legislação da monarquia do ponto de vista da descentralização, do ponto de vista da autonomia, vai conceder autonomia sim, mas às colónias portuguesas em África, Angola e Moçambique, criando os autocomissariados, e no caso insular,
das regiões dos Açores e da Madeira não faz grandes transformações. A isto acresce todos os problemas associados à Grande Guerra, à Primeira Guerra Mundial, que aqui no Funchal foi particularmente sentido. O Funchal chegou a ser bombardeado por navios alemães, chegou a haver aqui luta naval em frente ao Funchal durante a Grande Guerra. E, para além disso, a República vai, de alguma forma, elevar a carga fiscal imposta às ilhas, sobretudo à Madeira, sendo motivo de particular escândalo a cobrança na Madeira de 5% sobre todos os direitos de explotação para se custearem as obras do Porto de Leixões. Portanto, quem for da região do Porto, saiba que o Porto de Leixões foi, em larga medida, construído com base, com recurso ao dinheiro da Madeira. Claro que a Madeira, na altura, exportava, sobretudo vinho, o vinho Madeira, também bordados, mas o vinho Madeira era um negócio lucrativo e, portanto, o Estado português criou ali um adicional de 5% e, com esses 5%, em vez de alargar o Porto do Funchal, vai construir o Porto de Leixões no continente. Ora, isto claramente foi motivo de escândalo. E há todo um conjunto de sobretaxas, o imposto sobre a navegação, de sobretaxas especiais sobre o vinho Madeira, e ainda por cima uma recusa de verbas para resolver o problema das levadas. A água é essencial na ilha, nós aqui estamos já estamos em África, estamos aqui, eu digo que estamos aqui porque eu estou a falar da Madeira, como vocês sabem, não é? Portanto, estamos aqui ao largo de Marrocos, a água é abundante no norte da ilha, mas não do sul da ilha, é necessário todo um sistema de irrigação com base nas levadas, o que implica muito dinheiro. A República, no fundo, não apoia com recursos a manutenção desse sistema. Também não resolve os problemas ligados à cultura sacarina, à cultura da cana-de-açúcar, que também era essencial para a Madeira, e, portanto, há todo um enorme descontentamento entre os madeirenses que tanto tinham apoiado o movimento republicano, e isso vai, de alguma forma, desaguar, então, num forte movimento autonómico na década de 1920. Se 30 anos atrás o centro do protesto tinha sido São Miguel, e também a Terceira, mas sobretudo São Miguel, nesta altura, na década de 1920, o centro do protesto autonómico será a Madeira. E isto aproveita-se o quê? Aproveita-se também um facto, a comemoração do 5º centenário do descobrimento da Madeira. Nós hoje já não usamos este termo de descobrimento, mas na altura foi usado. O 5º centenário será já comemorado já um pouco mais tarde, em 1922. Vai-se aproveitar, de resto, a passagem pelo Funchal do Presidente da República, António José de Almeida, de regresso que tinha estado no Brasil e regressou a Portugal e passou pela Madeira em outubro de 1922. E perante o Presidente da República, o Presidente da Junta Geral do Funchal, Fernando Tolentino da Costa, na cerimónia de boas-vindas, em 9 de outubro de 1922, vai reivindicar uma administração autónoma mais ampla para o Funchal. Portanto, é a própria Junta Geral que fará essa reivindicação junto do primeiro magistrado da nação, que era António José de Almeida. E isto vai explotar todo o movimento, sobretudo na imprensa. O Diário da Notícia chega a afirmar em novembro de 1922 o seguinte: na Madeira deve existir uma única ideia, uma única vontade, uma única ambição política, a nossa completa e absoluta autonomia, devendo a bandeira ser a única ligação com a mãe pátria. Portanto, estamos já aqui numa fase em que o protesto autonomista, não é, ganha, radicaliza-se, não é? Chegando, aliás, a pensar-se na constituição de um Estado federado. Ou seja, a Madeira enquanto Estado federado a Portugal. Portanto, já estamos aqui, já saímos aqui de uma lógica pura de autonomia regional, avançamos para uma lógica de federalismo.
E são várias as reuniões, vários os projetos. O mais importante é o projeto apresentado em dezembro de 1922 por Manuel Pestana Reis, um conhecido jurista e publicista madeirense, que reclama a Constituição, a instituição da Madeira em unidade política e administrativa. E, embora recuse a independência, reivindica a autoadministração do arquipélago, o autogoverno, o governo próprio. Governo próprio que deveria ser exercido por um Conselho Legislativo eleito pelos madeirenses e um Conselho Executivo, um governo independente do governador civil. O governo de Lisboa teria apenas um representante, mas a Madeira, no Funchal, mas a Madeira deveria ser administrada pelos madeirenses e com recursos financeiros suficientes para lançar, para fazerem uma obra de modernização económica e social. Os Açores não vão ficar indiferentes a esta reivindicação madeirense e, de alguma forma, vão acompanhar tanto São Miguel como a Terceira, tanto Ponta Delgada como a Angra, vão reivindicar também um aprofundamento da autonomia. Francisco de Ataíde Machado de Faria e Maia, um dos mais conhecidos açorianos desta época, vai reivindicar a autonomia integral e completa, ou seja, a autonomia para legislar, para tributar, para dirigir os destinos da vida dos açorianos. Ainda que respeitando a soberania portuguesa. E aqui começa-se a hipotetizar também a formação de um Estado autónomo açoriano, englobando as 9 ilhas. Ou seja, a divisão tripartida, que se tinha mantido ao longo do século XIX e vai se manter até 1976, começa a ser posta em causa. Mas não irá triunfar esta visão unificadora. Apesar de se ter pensado na criação de uma Assembleia Legislativa representativa de todas as ilhas, apesar de se ter pensado numa instituição de governo fundada na democracia e fundada também na representação proporcional de todas as ilhas, a verdade é que vão prevalecer as divisões entre Ponta Delgada e a Terceira. Não será possível criar uma plataforma autonomista unificada. E irão falhar também as conversações com o Funchal. Em dezembro de 1922 e depois em janeiro de 23, várias delegações açorianos e madeirenses vão se encontrar. Há uma delegação açoriana que vem ao Funchal discutir precisamente uma estratégia conjunta, mas no final, cada distrito, Funchal, Ponta Delgada e Angra, irá apresentar uma proposta separada de autonomia. E talvez aqui resida também um dos motivos do fracasso, digamos, deste segundo movimento autonomista. A divisão entre açorianos e a divisão também entre madeirenses e açorianos, que não são capazes de criar uma estrutura político-partidária unificada suficientemente forte, de forma a impor uma solução autonómica a Lisboa. Vai haver partidos regionalistas, partidos ou movimentos embrionários de partidos regionalistas. Há um partido regionalista nos Açores, de resto, e uma liga regionalista na Madeira, mas não com força suficiente. Bom, como bem sabem, a República cai em 1926 e a ditadura, que tem várias almas, a ditadura militar tem várias almas, não era propriamente a favor da descentralização. Ainda que, em 1928, quando era ministro do Interior Vicente Freitas, um madeirense, um decreto, o decreto 16 de fevereiro de 1928, vai reforçar, curiosamente, a capacidade financeira das Juntas Gerais.
e vai, de alguma forma, e é um decreto que parece apontar no sentido da descentralização. Mas pouco depois, isto é em fevereiro, pouco depois, em 31 de julho de 1928, um novo decreto vai tolher a ação das juntas gerais, retirando essa mesma autonomia financeira. Porquê? Porque começa aqui a ditadura financeira do Dr. António Oliveira Salazar. Como bem sabem, ele primeiro será Ministro das Finanças. Ele, de modo algum, quer que aliás, nunca vai permitir que Madeira e Açores e os distritos açorianos tenham uma autonomia financeira. As finanças têm de ser controladas em Lisboa, a partir de Lisboa, e, portanto, Salazar vai aplicar um regime centralista e que, independentemente de qualquer tipo de proclamação, que vão haver algumas proclamações no sentido de toda uma retórica ligada à questão autonómica, a verdade é que, se não há dinheiro, não é possível de concretizar a autonomia. Se não há uma autonomia financeira, não pode haver uma verdadeira autonomia política administrativa. Mas, se nos Açores a imposição deste centralismo suscita descontentamento, mas não vai suscitar uma revolta aberta contra a ditadura, na Madeira vai suscitar. Porque a Madeira, na década de 1930, é alvo de um conjunto de decretos, de alguma legislação que, para além de consagrar essa centralização administrativa, vai ter um impacto muito negativo sobre a economia da ilha. A política económica da ditadura estabelecida por Salazar vai colidir e vai prejudicar a economia madeirense. Por exemplo, o decreto 19.273, de 26 de janeiro de 1931, alterou o regime cerealífero, o regime dos cereais do arquipélago. Estabelecendo o quê? Estabelecendo o monopólio da importação de cereais por um grupo restrito de moageiros. A política de ditadura vai favorecer um grupo de pessoas, um grupo de empresas, de moageiros, que terá um monopólio. O monopólio dos cereais. O monopólio do pão, no fundo. Este decreto vai ser conhecido como o decreto da fome. Porque, no fundo, a população fica dependente dos preços que são tabulados por esse monopólio de moageiros. E isso vai levar aqui a um conjunto de manifestações, comícios de greves e assaltos às principais moagens existentes na ilha. É a chamada revolta da farinha, que vai ser severamente reprimida pela polícia ainda durante o ano de 1931, portanto, logo ali em janeiro, fevereiro, março de 31. Mas isto vai criar um ambiente explosivo na ilha. E na Ilha da Madeira havia um conjunto de deputados políticos metropolitanos, militares e não só, que tinham participado em revoltas contra a ditadura, revoltas do Reviralho, que se vão reorganizar na Madeira, no Funchal, vão aproveitar o descontentamento existente no Funchal e vão revoltar-se abertamente contra a ditadura. Em 4 de abril de 1931, acontece, pois, a famosa Revolta da Madeira, liderada por um conjunto de deputados metropolitanos, nomeadamente pelo general Sousa Dias, que vai presidir a Junta Provisória Revolucionária, e que vai tomar conta da ilha durante algumas semanas. A revolta vai alastrar algumas ilhas dos Açores e até à Guiné, mas não consegue alastrar ao continente, ao território metropolitano, e, portanto, digamos, Lisboa vai ter tempo, e o governo da ditadura vai ter tempo para reagir, organizar uma expedição militar que, primeiro, claramente, vai tomar conta dos Açores, digamos. Os Açores, digamos, a rebelião não tem, a revolta não tem o mesmo peso que na Madeira. Mas essa expedição militar, que vai desembarcar na Madeira, ao fim de 7 dias de combate, vai derrotar os revoltosos. No dia 2 de maio, os revoltosos na Madeira rendem-se.
Ora, esta revolta vai ser... Esta revolta não podemos dizer que é uma revolta propriamente autonomista. É uma revolta contra a ditadura, mas a autonomia era seguramente um dos horizontes políticos de uma parte dos revoltosos, sobretudo dos madeirenses que aderiram à revolta. Obviamente, a repressão vai atingir a ilha de forma bastante dura, mas, mesmo assim, não vai dobrar a resistência contra a ditadura por parte de setores significativos da população madeirense. De forma que, em 1936, teremos talvez o mais, não tão conhecido, mas talvez o mais importante levantamento contra a ditadura, neste caso já contra o regime do Estado Novo, conhecido como a Revolta do Leite. A Revolta do Leite, porquê? Porque em 4 de junho de 1936, o Estado Novo vai instituir o monopólio do leite através da criação da Junta Nacional dos Laticínios da Madeira. Esta junta vai ter uma atuação, digamos, perniciosa. Porquê? Bom, a pecuária era uma das principais atividades da ilha, da população da ilha. Milhares de pessoas trabalhavam na pecuária. Não só no leite, mas também depois na transformação em manteiga, havendo imensos postos de desnatação e postos também de pequenas indústrias de manteiga. Ora, o que acontece? A junta vai deliberar e vai instituir preços oferecidos aos produtores miseráveis, baixíssimos. E vai estabelecer também o encerramento de um conjunto de postos de desnatação e um conjunto largo, não é, de empresas da indústria da manteiga. Só para terem uma ideia, vão permanecer abertos 320 postos de desnatação, sendo encerrados 800 postos de desnatação. Isto vai atirar centenas de pessoas para o desemprego. Centenas de pessoas que ficam sem sustento. E os pequenos produtores, não é? Ainda por cima serão obrigados a vender o leite para a junta, que tem o monopólio, depois da sua comercialização, não é? A preços miseráveis. Ora, isto vai levar a um levantamento, um verdadeiro levantamento camponês, uma revolta camponesa, que começa no norte da ilha, na freguesia do Faial, em Santana, em 29 de junho de 1936, e que vai alastrar nos meses seguintes, sobretudo em agosto de 1936, protagonizando manifestações que reúnem 4, 5 mil pessoas, não só em Santana, mas também em Machico, na Ribeira Brava, na Ponta do Sol e até no Funchal. No Funchal haverá, aliás, assaltos a determinadas empresas deste ramo e confrontos. Ora, perante isto, a reação do Estado Novo será duríssima. Serão enviadas novamente forças militares para a ilha e é alargado o contingente policial. O resultado da repressão é brutal. Centenas de presos, dezenas de feridos, vários mortos e um número substancial de madeirenses que serão enviados para o campo de concentração do Tarrafal, em Cabo Verde. Portanto, estamos perante uma repressão violenta e uma repressão que, aqui sim, vai dobrar a resistência, digamos, da população madeirense à ditadura. Claramente, perante este cenário, o Estado Novo irá conseguir impor a sua legislação centralista. Em 39-40 será promulgado e revisto o Estatuto dos Distritos Autónomos das Ilhas Adjacentes, ou seja, Funchal, Ponta Delgada, Angra e também já a Horta. Vão-se manter as juntas gerais de distrito, mas o poder está solidamente nas mãos do governador civil e não há verdadeiramente uma autonomia financeira que permita às juntas ter uma política de investimento e de resolução dos problemas das ilhas.
Quando é que a situação começa a mudar? Ela, digamos, começa a mudar, porventura, já na década de 1960, e novamente na Madeira vai haver uma grande efervescência política, tendo por base a atuação do jornal Comércio do Funchal, que a partir de 1966, com uma nova equipa editorial, entre as quais conta com jornalistas conhecidos como Vicente Jorge Silva, irá reivindicar a democratização do Estado português e a concessão da autonomia, ou de uma forma de autonomia à Madeira. Em 1969, também um grupo de democratas madeirenses irá exigir, junto do governo civil, uma reformulação do Estado, a democratização do Estado e a autonomia da região, do arquipélago. E atenção, mesmo nas fileiras da União Nacional e depois da Associação Nacional Popular, mesmo entre os partidários do regime, haverá vozes no sentido de alargar a autonomia das ilhas. O próprio Alberto João Jardim, que era sobrinho de um dos dirigentes da Associação Nacional Popular, vai exigir, ainda antes do 25 de Abril, uma forma de autonomia para o Funchal. E o mesmo vai acontecer nos Açores. Mas é só, digamos, o 25 de Abril de 74. É só a Revolução de 74 que vai desbloquear a situação. Digamos que a autonomia é filha da democracia. Sem democracia não há autonomia. Mas a autonomia é também um meio de aprofundamento democrático no espaço insular. Os anos 74, 75, 76 serão anos depois de combate, de luta intensa, seja na Madeira, seja nos Açores, pela autonomia dos dois arquipélagos. Havia quem também defendesse a independência. Houve grupos nesse sentido, nomeadamente a Frente de Libertação dos Açores e a Frente de Libertação do Arquipélago da Madeira, a Flama. Mas, digamos que a maioria dos grupos políticos, dos partidos políticos, seja nos Açores, seja na Madeira, vão reivindicar autonomia. Na Madeira vai haver um conjunto amplo de partidos locais, de base regional, o Movimento Democrático da Madeira, a União do Povo da Madeira, o Movimento de Autonomia das Ilhas Atlânticas, Madeira e Porto Santo, a Frente Centrista da Madeira e outros mais, não é? Nos Açores também haverá comissões democráticas pró-autonomistas, mas digamos que nos Açores, rapidamente, o PPD Açores, liderado por João Bosco da Mota Amaral, irá conseguir canalizar esse sentimento autonomista e irá defender, junto das instâncias nacionais, essa autonomia política, administrativa e financeira. E, de facto, o PPD Açores será talvez o grande fator da autonomia açoriana, ainda que tanto o Partido Socialista como outros partidos nacionais, com presença nos Açores, tenham contribuído para isso. No caso da Madeira, também o PPD terá um papel bastante significativo, sendo acompanhado, porém, pela generalidade dos outros movimentos e, sobretudo, dos movimentos de base regional. Sendo que na Madeira, para além da requisição, da reivindicação da autonomia, havia uma outra reivindicação essencial, que era o fim do regime agrário da colonia. O regime agrário da colonia vinha do antigo regime, acompanhava o início da colonização da Madeira e pressupunha uma dependência extrema por parte dos colonos, dos pequenos agricultores, relativamente aos grandes proprietários da terra, relativamente ao chamado senhorio. Portanto, a reivindicação da autonomia é acompanhada por uma reivindicação de uma transformação clara das relações de propriedade no arquipélago da Madeira. Felizmente, e após muita luta, foi possível, não é, conseguir essa mesma autonomia. A Constituição da República de 1976
no parágrafo 2º do artigo 6º, vai reconhecer as Açores e a Madeira como regiões autónomas dotadas de estatutos político-administrativos próprios. E no título 7º, parte 3, vai definir o regime político-administrativo dos Açores e da Madeira, remetendo para as futuras Assembleias Legislativas das duas regiões a definição dos seus estatutos definitivos. Vão ser, portanto, instituídos órgãos de governo próprio, Assembleias Legislativas, governos regionais democraticamente eleitos por sufrágio direto e universal pelos madeirenses e pelos açorianos. Vai-se consagrar também a unidade dos Açores, vão desaparecer os 3 distritos e vai-se criar uma única região autónoma, a região autónoma dos Açores, agregando os 3 distritos, e criando, claro, e com o seu paralelo na região autónoma da Madeira. E consagra-se também, enfim, a autonomia financeira. Portanto, a região autónoma da Madeira e a região autónoma dos Açores não só passam a cobrar os impostos pagos nos respectivos territórios, como passam a também dispor de uma ampla autonomia para decidir, não é? E para aprovar os próprios orçamentos e para decidir e contrair empréstimos também e para decidir políticas de investimento público que foram indispensáveis ao desenvolvimento económico e social dos 2 espaços. Bom, eu sei que o tempo está a acabar, portanto, digamos, aqui eu tentei, numa perspectiva de longa duração, demonstrar e dar, digamos, as linhas de força do protesto autonomista e da questão autonómica, desde, digamos, 1820 até à instituição dos regimes autonómicos em 1976. Eu espero que seja de utilidade e agora estou aberto às vossas questões e ao vosso debate. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Quem tiver questões poderá levantar a mão e expô-las oralmente ou poderão escrevê-las no bate-papo. Estejam à vontade. Rodrigo, se é uma mão para falar? Sim, sim. À vontade. Doutor, eu gostava de fazer uma pergunta, mas isto é mais para a atualidade. Atualmente, tanto nos Açores como na Madeira, há esse sentimento independentista ou ficou, entre aspas, saciado com a autonomia? Bom, é difícil dizer se toda a população da Madeira e se toda a população dos Açores ficou ou não satisfeita, digamos, com a autonomia definida em 1976. Digamos que os movimentos independentistas que existiram tanto nos Açores como na Madeira tenderam a desaparecer. Ou seja, à medida que a autonomia foi implementada e que novas políticas de desenvolvimento económico e social levaram efetivamente ao progresso das ilhas, esses movimentos acabaram por desaparecer, não digo que estejam extintos, mas penso que apenas franjas limitadas da população madeirense e da população açoriana terão efetivamente pretensões independentistas. Eu julgo que a maioria da população açoriana e a maioria da população madeirense considera-se portuguesa, é tão patriota como qualquer outro cidadão da República, mas claramente defendem a autonomia como a forma melhor de governar os territórios insulares. Portanto, penso que esses sentimentos poderão existir, mas de forma muito restrita, não sendo compartilhados pela maioria das populações insulares. Mais questões? Mais perguntas? São todos tímidos ou é por ser sábado? Posso fazer uma questão? Sim, à vontade. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Dr. Fernando Pimenta pela excelente comunicação que nos trouxe e pela forma tão ilustrativa que demonstrou todo um processo que não é fácil de se resolver. Talvez não seja uma questão muito específica,
eu pedi ao Dr. Fernando se poderia explorar um pouco mais a questão da adjacência. Porquê? Eu trabalho a Madeira e os Açores no século XVI e XVII. E para mim é muito complicado definir o que é a Madeira e os Açores neste período. Porque sabemos, em primeiro lugar, que a Madeira não é reino, nem os Açores são reino, porque não fazem parte das cortes, não têm assento em cortes, mas também não são exatamente associadas ao Império. Não têm as mesmas leis que o Império tem, não seguem as mesmas administrações que o Império próprio tem. E então é um misto, as ilhas próximas, principalmente a Madeira e os Açores, são um misto do que é que é essa administração política. E sabemos perfeitamente que a integração no Conselho Ultramarino não ocorre no mesmo período que ocorre a constituição do próprio Conselho Ultramarino. O Conselho Ultramarino, se não me engano, estabelece-se em 1640 e os Açores só têm assento, penso eu, na década de 60, ou melhor, só têm representantes e têm tratamento na década de 60, e a Madeira não se tem bem a certeza de quando é que faz parte do Conselho Ultramarino, ainda que se saiba que no final desse período, talvez inícios do século XVII, já fizesse parte das discussões do Conselho Ultramarino. E para mim, essa questão da equivalência ao estatuto de ilhas adjacentes é muito semelhante ao que acontecia no período inicial do século XVI e XVII. Por isso, o Dr. Fernando Pimenta pudesse explorar um pouco mais esse assunto, eu agradecia. Muito obrigado. Sim, senhor. Muito obrigado pelas suas palavras. Eu penso que a sua questão é muito pertinente e eu penso que usei uma palavra que eu acho que se aplica muito à realidade madeirense e açoriana, que é a palavra híbrido. Eu acho que a Madeira e os Açores são espaços híbridos do ponto de vista político. Eles nascem como territórios de povoamento. Não é? No século XV são espaços de povoamento, de transferência populacional do reino para um novo território. E de alguma forma também preparam essa mesma expansão para outros territórios, nomeadamente Cabo Verde e o Brasil, que depois Cabo Verde e o Brasil terão outros caminhos, tomarão outros caminhos distintos da Madeira e dos Açores. Pela sua proximidade, de alguma forma beneficiam, não é? Se calhar de uma relação com a metrópole mais sólida, não é? Mas a verdade é que não há, e como se bem disse, não há um reconhecimento, não é, da sua integração no reino até muito tarde. Portanto, eles ficam ali numa situação, são quase espaços de transição entre o reino e o império, ou entre a metrópole e o império. Espaços um pouco híbridos, sobretudo do ponto de vista político. Ainda que, do ponto de vista social, as elites açorianas, sobretudo, depois no século XIX, então, de forma muito marcada, participem da administração do reino, não é? Mas ficam ali como espaços híbridos. E eu penso que mesmo com a sua integração no reino, no século XIX, esse hibridismo não desaparece. Eu acho que há adjacência, não é? E a adjacência é algo que demora algum tempo a ser teorizada, e ela será teorizada, digamos, essa teorização fica completa em 1940 com Marcelo Caetano, na altura não era presidente do Conselho do Governo, mas já tinha funções importantes, não é? E como jurista, sobretudo, tinha funções importantes no Estado Novo, teoriza essa adjacência, e eu penso que essa adjacência é mesmo, sim, a Madeira e os Açores participam do reino, já não do reino, participam da metrópole, são cidadãos de pleno direito, cidadãos portugueses de pleno direito, ao contrário dos indígenas, por exemplo, das colónias portuguesas em África, não é? Mas há algo específico das ilhas.
E como há algo específico nas ilhas, porventura pela sua própria insularidade ou pela sua história, digamos, há também um afastamento. Daí esta relação um bocado difícil, não é? Entre a população açoriana e madeirense e a metrópole e a mãe pátria, essa pátria madrasta. Penso que é difícil conseguir, e o seu trabalho é particularmente difícil, definir o que é os Açores e a Madeira, mesmo no século XVII e XVIII. Porque apesar de fazerem, depois terem assento no Conselho Ultramarino, e teoricamente a dado momento são territórios ultramarinos, a verdade é que sabemos que são territórios ultramarinos diferentes de Angola. O que é que os Açores têm a ver com Angola? Nada. Ou com Moçambique, ou com Timor. Não tem. Portanto, são territórios que têm uma colocação diferenciada. E eu acho que só com a autonomia em 1976 é que se encontra, não é, a colocação apropriada. Açores e Madeira, parte de Portugal, parte do Estado português, dentro da República Portuguesa, mas em virtude da sua especificidade geográfica, da sua especificidade histórica e até social e económica, porque a sociedade insular é diferente da sociedade metropolitana. A sociedade madeirense é diferente da sociedade continental. E eu conheço bem essa realidade. É-lhes concedida a autonomia, é-lhes concedido um governo próprio. Para que dentro da soberania portuguesa, no quadro da soberania portuguesa, no quadro da nação portuguesa, Madeira e Açores possam trilhar os seus próprios caminhos, possam governar a si próprios. Portanto, não me espanta que a adjacência do século XX, do século XIX e XX, não seja muito diferente da situação, de alguma forma híbrida, que a Madeira e os Açores já tinham no século XVII e XVIII. O que seria talvez interessante era aí, e eu confesso que eu não trabalho a história moderna, trabalho sobretudo a história contemporânea, era comparar de forma mais pormenorizada as estruturas de governo e as políticas propriamente ditas atuadas na Madeira e nos Açores no século XVII e no século XVIII, com aquilo que vai acontecer depois no século XIX e XX, para ver se há ou não há continuidades, ou pelo contrário, pode haver rupturas. Mas eu penso que poderá... Basta pensar na questão da colonia, do regime agrário da colonia, na Madeira. Nós temos toda a legislação liberal no século XIX que vai modificar radicalmente o país. Na Madeira permanece. O regime agrário da colonia vai permanecer até à década de 1970. Ou seja, até há 40 e tal anos atrás, na Madeira ainda havia colonos. Pessoas com o estatuto de colonos. Que é uma coisa incrível, quer dizer, algo que vem do início da colonização. Havia o senhorio, havia efetivamente os proprietários da terra, e que eram tratados por senhorio, e havia os benfeitores, os que apenas tinham, digamos, o que crescia acima da terra, no fundo tinham as benfeitorias, eram os colonos, era assim que eram designados. Portanto, a permanência disto, não é, independentemente de todas as alterações que ocorreram no século XIX e já depois com a República, revela a existência de uma continuidade histórica incrível, não é? Uma instituição que dura séculos e que não é afetada pela modernidade. Só é extinta pela democracia. Eu não sei se de alguma forma eu consegui responder à sua questão ou se consigo ajudar. Não sei se consigo ajudar muito mais do que isso. Ainda que possamos falar com mais calma sobre isto, se quiser depois até pode-me enviar um e-mail e podemos depois conversar sobre estes assuntos. Certo, sim, realmente ajudou e deu-me mais algumas perspectivas sobre como observar este fenómeno híbrido, como o doutor disse, e sim, muito obrigado pela resposta. Muito obrigado.
Mais questões? Já agora, boa tarde, doutor. Boa tarde. Eu queria perguntar como é que o doutor acha que a autonomia acabou por beneficiar a Madeira e os Açores? Bom, eu penso que os benefícios da autonomia são efetivamente muito visíveis. A Madeira e os Açores eram, se pensarmos nos distritos, tal como eles existiam até 1974, eram dos distritos onde havia taxas de pobreza das mais altas do país. Havia também níveis de riqueza muito grandes. Nós estamos, a elite madeirense e a açoriana também, a elite madeirense então era muito, muito rica. Mas nós tínhamos pessoas que viviam em grutas na Madeira. Em 1974 havia pessoas que não conseguiam sequer ter um teto. Viviam em grutas. E outras viviam no calhau. O que é o calhau? O calhau são as praias de pedra da Madeira. É claro que eram casos extremos, mas isso existia. E sobretudo, uma carência enorme de serviços à população, escolas, postos, centros de saúde. É claro que nós vamos dizer que isto era em todo o país. Claro que era em todo o país. Mas fazia sentido de forma especialmente vincada na Madeira e nos Açores. E, por outro lado, também não havia propriamente políticas de investimento público. Basta pensar na rede viária da Madeira, que era diminuta. A maior parte das pessoas deslocavam-se a pé em trilhos nas montanhas. As estradas existiam, mas eram poucas. A maior parte das pessoas não viviam perto de estradas. Não havia saneamento, não havia água potável na maior parte das aldeias, das freguesias. Aqui não usa-se muito a palavra aldeia, dos lugares, das freguesias, não tinha água potável, não tinha eletricidade. E, portanto, a autonomia permitiu, a autonomia e a democracia, isto é que é importantíssimo, a autonomia e a democracia permitiram uma atenção à população e aos problemas socioeconómicos da Madeira e dos Açores que não existia. Permitiu a atuação de políticas públicas de investimento na economia, nas infraestruturas, investimento nas pessoas. Foram criadas universidades na Madeira, até já muito tarde, na década de 1980, nos Açores, mais cedo. Foi alargado o sistema escolar, o sistema sanitário. Não é? Portanto, há toda a proteção social, porque, atenção, houve uma regionalização dos serviços do Estado. Segurança Social, a região tem o seu próprio Serviço de Segurança Social. A região tem o seu próprio subsistema de saúde. Portanto, a autonomia e a democracia, claramente, com dinheiro que vem também de empréstimos, ou com dinheiro que vem da União Europeia, ou do próprio Estado português, para além dos impostos aqui cobrados, permitem, não é, que uma elevação das condições de vida e do nível de vida da população madeirense e da população açoriana. É óbvio que isto implica, lá está, implica sempre muitos recursos. E por isso nós sabemos que a própria região autónoma da Madeira, em 2011, tinha uma dívida muito elevada. E eu não vou estar aqui a falar se a dívida é resultado de boa ou má gestão. Mas, uma coisa eu sei, para haver desenvolvimento tem que haver investimento, e para haver investimento tem que haver dinheiro. E se não há dinheiro, é preciso pedir emprestado. É como quando se faz uma casa e não se tem dinheiro para construir a casa, pede-se dinheiro ao banco. E é um bocado a mesma coisa. Depois podemos dizer, não foi bem gerido, ou foi bem gerido, mas isso é outra realidade. Agora, não tenho dúvidas que a democracia e a autonomia foram dois pilares essenciais na elevação das condições de vida da grande maioria da população da Madeira e da população dos Açores.
estamos a chegar à nossa hora. Agradeço novamente ao Dr. Fernando Pimenta pela sua presença e o excelente workshop e convido todos presentes ao nosso próximo workshop, que será sobre numismática. Engasguei-me agora, desculpem. Será liderado pela doutora Maria da Conceição Lopes e será na segunda-feira pelas 6 da tarde. Tirando isso, depois receberão os certificados por mail e pronto, é isto. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigado, agradeço a vossa presença. A todos um grande abraço, sobretudo aos que foram os meus alunos. Votos de muita saúde, de muitas felicidades e de muito sucesso. Mantenham-se em contacto e até breve. Obrigada.